Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 8 horas aqui em Boston, 9 horas no Brasil. Conforme foi combinado semana passada, se a gente tivesse um bom feedback, nós voltaríamos. Então a gente vai começar a fazer um bate-papo durante esse período aqui, não se estendendo muito. Vamos ver se a gente fica lá por uns 45 minutos, que é um tempo viável. E eu vou começar agradecendo as pessoas que estão entrando. A Gisele entrou. Gi, um grande abraço, obrigada. As pessoas vão entrando. Eu vou começar agradecendo a presença. Se você puder compartilhar aí essa live com seus amigos, para que todos possam se achegar e ouvir um pouquinho do que a gente tem a tratar. O nosso objetivo aqui é sempre de contribuir com as famílias, levar informação, ter trocas. Essa é a nossa proposta. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou a Cláudia Farias, trabalho com psicologia e o coaching parental. Coaching parental é exatamente isso que você está ouvindo. É coaching para pais. E no caso eu trabalho com pais de adolescentes. Essa é uma área maravilhosa que eu escolhi para trabalhar. Gosto demais da adolescência. E a parentalidade hoje é um tratado muito importante. Então, eu venho trazer para vocês o olhar para a parentalidade junto com a psicologia e o coaching. Bom, eu tô aqui nos Estados Unidos, mas eu atendo pessoas do Brasil e estes assuntos que nós vamos tratar aqui diz respeito para você que está em qualquer lugar. São coisas que são pertinentes à adolescente. A adolescência, a parentalidade. Então, nós temos cenários um pouco diferentes, que tratando em consultório, é óbvio, a gente opera muito funcionando como são os cenários, a cultura, mas aqui nas lives a gente vai tratar de uma maneira geral. Então, eu agradeço a você que está entrando, muito obrigada, tá? Obrigada, Val. E como eu pedi, podem ir compartilhando. A gente, na semana passada, teve uma boa audiência, as pessoas mandaram bastante pergunta, e pergunta é o que faz a gente fazer o material para a semana seguinte. Bom, então assim, a proposta do tema de hoje veio de algumas perguntas assim: ah, mas eu esperava que meu filho fosse assim. Ah, mas o meu filho não é como eu imaginava que seria. E aí muitas perguntas trouxeram essa questão de expectativas sobre os nossos filhos adolescentes. Então, assim, qual que é a expectativa dos pais em relação a um filho adolescente? Existe uma questão entre o filho ideal, que é aquele que a gente espera, que a gente imagina na nossa mente, na nossa rotina de parentalidade, a gente vai criando, no que a gente está educando os nossos filhos, um modelo perfeito de filho. E existe o filho real, que é o filho que realmente a gente tem, com as suas características, com aquilo que não nos apetece tanto, aquilo que nós não amamos tanto, aquilo que nós desejaríamos ver, mas não existe. Então, nós temos essa expectativa tão grande dos pais em relação ao filho idealizado. E essa expectativa, ela não é uma coisa incomum. Acho que todo pai, né, quando você já espera um filho, você cria um universo, você cria uma visão de como vai ser esse seu filho. E aí você prepara para receber aquele filho. E você prepara, e você molda tudo, e você dá tudo aquilo que você tem de melhor. E você espera o quê? Que aquele filho receba
um pouco de você, um pouco do pai, um pouco da mãe, um pouco do lugar onde ele está, mas você vai adequando para que a educação chegue a ele e ele receba tudo aquilo que ele precisa. E aí, quando vem a adolescência, quebra tudo isso. Desmistifica toda essa história. Tudo que você deu é colocado meio de lado, coisas novas são acrescentadas e há um sofrimento muito profundo dos pais. Os pais começam a sentir, nossa, eu dei tanto de mim, eu dei tudo, eu ensinei tudo, olha o que ele está fazendo. Então, a gente começa a perceber que a gente espera um retorno dos nossos filhos, a gente espera que eles sejam o nosso ideal de construção. Ora, se eu imaginei, se eu eduquei dessa forma, se eu ensinei a andar assim, se eu fiz ele experimentar A, B e C, ele realmente tem que ser um pouco daquilo que eu espero, vai ser. Então, quando não é, quando o filho não gosta do que a gente não gosta, quando o filho não veste o que a gente não gosta, quando o filho age de maneira que a gente não gosta, age e também como ele se expressa, começam a vir os incômodos da adolescência. E aí eu queria lembrar que quando você tem uma receita, né, quando vem o filho, quando o filho nasce, criança, você não tinha uma receita de bolo, mas você recebeu aquele filho e criou uma expectativa enorme ali, construiu. Agora, tudo que você construiu muda, porque esse ser humano está se preparando a partir do seu próprio cérebro a tirar coisas que não servem para ele ou que ele não se identifica, tirar conhecimentos que ele não vai usar, que ele não se encaixou, que de repente foi dado, foi orientado pelos pais sim, porque na infância, no primeiro momento ele foi recebendo, aprendendo e montando um acervo para viver, para crescer e desenvolver. E na adolescência ele começa a fazer uma podagem. Sabe podagem de plantas? Que você vê um galinho saindo do lugar e você vai lá e começa a cortar para ficar do jeito que você quer? O cérebro do adolescente faz isso. Essa podagem é justamente isso. Ela pega e vai tirando aquilo que ela não vai usar mais de informação e vai vendo o que ele se interessa mais, o que ele acha que combina mais e começa a utilizar novos conhecimentos. O interessante disso é que, voltando a falar das expectativas, os pais já têm uma noção, hoje em dia, a gente fala muito dessa questão de o filho começa a experimentar as coisas. Por quê? Porque essa podagem, no que ele joga coisas fora, ele também busca novos conhecimentos. Ele começa a ver o mundo a partir e além do alcance dele, né? Não só mais da mamãe, do papai, da família ali, mas ele começa a olhar o mundo a partir das experiências na escola, a partir das experiências fora. Ele começa a questionar. E aí, nesses questionamentos, bate de frente com as expectativas do pai e da mãe. Então, é muito importante a gente falar sobre essa expectativa, até que ponto ela pode ir. Hoje em dia, com o grande número, né, de influencers digitais na mídia aí toda, é difícil a gente competir como pai e mãe, enquanto pais e mães, com esses influencers na vida de um adolescente. E a gente não quer competir, não devemos querer, mas nós devemos praticar esse mesmo estilo de atuação, de influenciar o adolescente para que ele queira viver algumas experiências e os nossos valores, que ele queira experimentar o acervo que a gente deu para ele, porque vai ter, gente, muita coisa para ele aprender, né? A gente sabe, mas o que acontece com a gente?
Porque isso é normal do adolescente, buscar experiências, tirar o que ele não usa mais e começar coisas novas. Mas enquanto os pais, como é que a gente reage nisso? Então eu queria primeiramente de novo agradecer quem está entrando. Por favor, clica no aviãozinho e share essa live com outras pessoas. Vamos chamar as pessoas para falar um pouco mais da família, da adolescência. Nosso objetivo aqui é levar informação para as famílias. E aí eu queria convidar vocês que estão aí na live, se vocês tiverem acesso a lápis e caneta, vamos fazer um exercício comigo. A gente está falando de filho real versus filho ideal. Por quê? A gente está falando de expectativas que a gente cria, que os nossos adolescentes vão levar a nossa herança. Bom, eu não sei vocês, mas eu costumo ouvir isso muito, porque na Bíblia nos diz que os filhos são heranças do pai, dos pais, né? São uma herança maravilhosa que a gente recebe e que a gente quer passar o nosso melhor, óbvio. Mas essa herança não é que nós, como pais, não tenhamos que passar. Nós temos que ter expertise de como passar, de como cobrar isso na adolescência. Porque nós temos muito problema em querer impor, bater de frente. E principalmente se tratando de adolescência, gente, não adianta você bater de frente, você impor ou você brigar por coisas tão profundas de repente, ou coisas muito simples só para ter razão. A adolescência é um momento de muitas experimentações e muitas mudanças. Seu filho não é absolutamente uma coisa, ele está se transformando. É uma fase de transição. Ou seja, ele vai chegar gostando de um dia de uma coisa, no outro dia de outra coisa completamente diferente. E você tem que ajudar nessa experimentação sem forçar a barra. E aí é onde entra aquela comparação que eu fiz com o influencer. Ele tá lá falando do produto dele, falando a linguagem do seu filho, se aproximando dele com que seu filho tem interesse, e ele vai levando para o caminho que ele quer. É isso que eles fazem. É isso que a mídia hoje faz. Ela estuda você, os seus gostos, onde que são os seus interesses, e fica perto de você te vendendo aquilo que ela quer. Então as mídias sociais, elas fazem isso com os nossos filhos. Elas vendem, e usando a psicologia, elas vendem para que a gente possa se interessar e ficar mais perto cada vez mais. Então a gente tem que usar essa tática de entender que o filho vai trazer coisas, que o filho vai compartilhar, nem sempre você vai concordar, nem sempre você vai estar de acordo, ou nem sempre vai ser do seu gosto, mas você precisa acolher, entender e procurar influenciar sem se opor de maneira bruta. Você pode sim usar argumentos, usar tudo que você ensinou a vida inteira para o seu filho, mas não precisa ser de uma maneira taxativa, de uma maneira violenta ou impondo. Você vai fazer como eu quero, você vai fazer porque eu mando, porque é assim aqui dentro de casa. Então você pode sentar e explicar, ter o cuidado de trazer a pessoa para perto de você. A adolescência é um período, assim como na infância tem a idade do porquê, a adolescência é curiosa. Ele vai sempre trazer para você uma discussão, ele vai sempre querer entender o que está acontecendo e vai sempre querer, de alguma forma, contestar aquilo que você está trazendo. E isso é um momento ideal. Eu, assim, gosto demais quando meus filhos vêm me perguntar alguma coisa e eu vou puxando. Então eles me perguntam, eu vou respondendo e vou profundamente. Tem uma hora que eles param, mas é importante a gente muni-los de informação. Por quê? Porque é neste momento que a gente precisa ir se aprofundando e colhendo informações para entender onde eles querem chegar. Então o filho ideal é muito complicado, mas nas nossas cabeças de pais, né? A Gisele tá falando, é verdade mesmo, né, Gisele? A gente, às vezes, quer
impor as coisas ou trazer uma razão sem explicar. E para a adolescência a gente tem que explicar. Quando a criança vinha com o porquê, você não explicava, agora na adolescência você tem que explicar. E aí tem algumas coisinhas mais que a gente vai colocando no meio dessa explicação, que são os valores, a questão de caráter, a questão de cenário, de momento, para ele se ver fora do contexto e poder entender por que ele está sendo colocado naquela situação. Mas aí voltando para o filho ideal. Nas nossas cabecinhas, a gente tem o filho ideal e a gente quer ele daquele jeitinho, né? Então quando a gente fala assim, volta por quê? Não vai querer voltar não, é tão bom a adolescência, gente, eu amo. Eu acho que a adolescência nos faz rejuvenescer junto, porque com que a gente vai, né? A gente vai respondendo, a gente vai entendendo eles também, a gente vai se questionando. E esse questionar é muito bom para nós, gente. Vejam por esse lado, tá? Então, assim, eu queria propor a vocês, eu pedi para vocês pegarem lápis e papel, então eu queria propor a vocês que vocês escrevessem aí no papel o filho ideal, né? Eu tenho um exercício que a gente faz quando trata a parentalidade e a gente pede exatamente isso. E aí a gente pede para escrever sobre o filho ideal. Quero que você pense as características. Se você pudesse escolher um filho adolescente, quais seriam essas características que fariam com que ele fosse o ideal, o perfeito, o fantástico, o maravilhoso? Então aí eu pedi para vocês escreverem, porque para vocês depois fazerem um comparativo do filho ideal com o filho real que você tem. Então vamos pensar junto a nível de filho ideal, tá? Eu vou ajudar vocês. Eu quero que você pense assim, como é que esse filho ideal, ele se veste para você? Se vestir no sentido, que tipo de roupa que ele usa, as cores que ele usa, o tipo de cabelo, se ele usa acessórios. Como é que é esse? Veste aí, cria a estrutura desse filho ideal. Como é que ele tá na sua cabeça? E não precisa ter medo, sabe por quê? Você tá fazendo isso aí e ninguém vai ver. Então seja bem honesto e escreva aí qual é esse filho ideal. Como é que ele se veste? Como é que ele age? Como é que esse filho age? Ele é educado com as visitas, ele é educado dentro de casa, ele pede licença, ele sabe se comportar, ele tem o quarto arrumado, ele é estudioso. Olha, eu tô dando um monte de exemplo, hein? Mas eu quero que você escreva o seu aí. Qual é o ideal desse filho adolescente? Como é que ele age? Difícil. Tem muita coisa na nossa cabeça. E como é que esse filho ideal fala, gente? Ele fala de uma maneira calminha, ele sabe expor as emoções, ele geralmente é muito amoroso, ele consegue ouvir, sem retrucar, ele não te critica. Olha que filho ideal, gente. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Então, o filho ideal, você tá colocando as características dele aí, certo? Então, você pega essa folha, se você puder, a folha de papel, se você fez mentalmente, não vai funcionar, tá? Porque você precisa escrever as características. Porque agora eu quero que você passe uma linha no meio e coloque lá em cima, filho real. E você vai colocando as características do seu filho adolescente. Ou, se você não tem filho adolescente, então você vê um modelo aí que você quer fazer, mas geralmente quem tá aqui vai ter filho adolescente. E que não tem, vai fazer um comparativo aí com o sobrinho, com o neto, não sei. Não é verdade? A Gisele tá falando aqui pra mim, sim, é que os porquês voltam de forma diferente. Exatamente, os porquês voltam pra te colocar na parede, para ele ver se você tem uma resposta boa, se faz sentido para ele, porque aí se fizer sentido ele vai pensar e pode mudar, mas se não fizer sentido ele vai deixar para lá,
Esses porquês são bem interessantes. Gente, mais uma vez, obrigada quem tá entrando. Por favor, vamos compartilhar essa live com outras pessoas pra gente ter acesso. A gente não vai se demorar muito, vai ser uma live menor, porque as outras ficaram um pouco longas. Mas a gente vai adaptando aqui, tá? Nós estamos aqui para levar conteúdo para você. E nosso objetivo é conectar famílias e melhorar a comunicação das famílias com adolescentes. Bom, enquanto eu tô falando, eu acho que vocês estão fazendo exercício aí. O filho ideal, tudo isso que eu falei, ele se veste muito bem, não tem problema, veste como eu ensinei, ele age do jeito que eu ensinei, ele fala como eu gostaria, sabe ouvir, não é agressivo, sabe acompanhar as coisas, sabe expressar suas emoções da melhor forma possível. Não é egoísta, gente. Nossa, meu filho ideal, ele não é egoísta. Ele não é mal educado. O meu filho ideal, ele quer a profissão que eu sempre almejei para ele. Então, os meus sonhos, aquilo que eu não fiz, o meu filho ideal vai fazer, óbvio. Então, o filho ideal é tudo aquilo que a gente imagina, que a gente quer para um filho. E o filho real, você vai escrever o que realmente você é. E aí eu queria que você olhasse para esse exercício depois. E enquanto vocês estão terminando, eu vou dar um tempinho para você poder terminar aí o seu exercício. As características do filho real, eu queria que você tentasse trazer tanto os negativos quanto os positivos, porque você tem que ser real para que você olhe como é que tá esse idealizado por você e como é que esse filho real realmente é. Então, enquanto vocês escrevem, para a gente fazer esse comparativo, que tem a segunda parte do exercício, eu vou contar para vocês que eu não sei se meus pais tiveram expectativa de filho ideal comigo, mas eles se ferraram. Porque, primeiro, eu sou de Brasília, no Brasil. Eu passei em concurso público do jeito que o povo queria. Minha mãe era professora. Eu passei no concurso jovem, fiz magistério, aí consegui passar. Na hora que eu passei, eu olhei e falei, eu não quero isso pra mim, não. O maior destino da minha família era conseguir funcionarismo público, né? Todos vieram do Nordeste, queriam ter uma segurança financeira. Meu irmão tá até aí, o Cris chegou aí, obrigada. E a gente realmente ficava assim, tem que passar no concurso, tem que fazer concurso público, quanto mais alto, melhor. E eu, primeiro que eu passei, eu já falei, não quero isso pra mim. E eu já tinha na minha cabeça que eu não queria. Então minha mãe esperou, foi comigo, eu lembro que a gente olhou, eu passei lá, ele estava do meu lado, aí eu olhei meu nome lá e falei, mãe, mas eu não quero não. E a outra situação foi uma tia minha que eu passei no outro concurso, na Receita Federal, na época o cargo era para faxineira, mas tinha aquela história que se você fizesse um concurso lá dentro, você já passava para um outro nível, sei lá como é que era isso. E eu também virei e falei, não vou fazer isso não. E eu sempre fui empreendedora, até hoje. Então, nunca me acostumei com isso e foi a primeira coisa que eu fiz. Outra coisa, meus pais eram extremamente sedentários, né? Ficavam na casa... Sedentários não é sedentário. Eles eram de morar no mesmo lugar. Agora não vou lembrar o nome disso. Que é uma pessoa que mora no mesmo lugar a vida inteira, chega e fica lá, cria raízes. E eu ganhei o mundo. Eu não conseguia ficar num lugar só. Eu sou conhecida como a cigana da família. Então, olha que diferença das expectativas dos meus pais, se é que eles tinham algumas, nunca conversei muito sobre isso com os meus pais, e com o que eu me tornei, completamente diferente. Então, é óbvio que isso causa um sofrimento para os pais. Eu sei que causou para minha mãe, porque ela, no olhar, quando ela viu eu dizer que eu não ia ser professora, da funcionária pública em Brasília, professora estadual, como é que fosse, né, do Distrito Federal, ela, no semblante dela, você podia perceber. Mas a minha mãe não teve reação ali. Mas nós, muitas vezes, temos, e as nossas reações não são positivas. A gente acaba jogando as nossas expectativas
numa emoção de raiva, de frustração, de descontentamento e gera sobre essas expectativas conflitos muito grandes para o adolescente que já está no momento de mudança. Então é por isso que a gente precisa olhar este filho ideal que a gente está construindo e olhar para o nosso filho real. Então quem já fez o exercício, eu quero te convidar a você olhar agora o que você escreveu aí e me dizer assim: onde é que o seu filho ideal e o seu filho real se parecem? Tem alguma coisa em comum? Você consegue ver alguma coisa em comum com aquilo que você espera com o que ele é? Olha aí na sua folhinha. Quem não fez o exercício depois lê, vai rever a live quando eu postar. E aí faz o exercício com papel, tá? Segunda pergunta é: onde é que o seu filho ideal e o seu filho real são diferentes? Então, onde eles se parecem, onde eles são iguais e onde é que eles são diferentes? Tá? Essa diferença tem que ficar muito clara para você. Pode ser positiva ou negativa, e você pode chegar à conclusão de que não, realmente eu não chego nem perto do filho ideal. Ou você pode falar: não, poxa, cheguei perto, meu filho ideal tá aqui, ó, tá junto com o meu real, que bom também. Eu queria que você pensasse agora: meu filho é adulto, mas se tornou ideal. Ah, Gisele, muito bem dito, muito bem dito. Meu filho é adulto, mas se tornou ideal. Ele se tornou ideal. Isso a gente vai falar depois, segura aí. Mas enquanto na adolescência, agora você responde: na adolescência ele era o ideal? Ele era o ideal e o real eram parecidos? Andava bem? Responde aí agora. Gostei da provocação, amei. Obrigada, gente, por estar aqui comigo. Eu coloquei no horário assim que dá para os pais entrarem, mas isso também a gente está fazendo feedback para ver se consegue manter nesse horário, tá bom? Bom, enquanto a Gisele responde aí, eu queria que você pensasse agora como anda o seu condicionamento de amor em virtude das suas expectativas, ou seja, você olha para o seu filho ideal e te faz sofrer, olhando para o seu filho real? Ou você olha para o seu filho idealizado e diz assim: nossa, eu tava maluca, ou nossa, eu botei a régua muito alta, quando você olha para o seu filho real? Como é que funciona? Eu queria que você fosse muito honesto, porque condicionar o amor a essas expectativas é onde gera os problemas de conflitos junto com os nossos filhos. É onde gera a inaceitação deste filho que está em construção. E aí a Gisele não me respondeu ali, mas, por exemplo, que bom, só era mais ciumento, hoje ele é mais maduro, ele era bem parecido. Ah, então, que bom. Então você é uma daquelas que diz: que beleza que eu estou bem com meu filho ideal e o real. Eu vou te falar, eu tenho um filho de 13 anos, foi criada pão de ló, como toda mamãe boa, e ele era um filho maravilhoso, cheio de coisas boas. Hoje, na adolescência, algumas coisas que ele tinha que eu gostava demais estão desaparecendo. Mas eu acho interessante. Eu olho para ele e falo assim: eu acho um barato, porque eu tô vendo ele se transformar. E aí, isso me deixa capaz de acompanhar as mudanças dele. Me deixa capaz de aceitar que eu preciso me adaptar. Que eu preciso entender que essa mudança é um processo, faz parte. Que é um processo dele se tornar um adulto, como a Gisele tá falando aí, que o dela se transformou o ideal quando cresceu. Então,
Para eu ter o meu filho ideal lá na fase adulta, eu tenho que apoiar esse jovem que está em construção e em desenvolvimento e que às vezes não vai entender o que está passando com ele. Que muitas vezes ele vai precisar de apoio, vai precisar experimentar, vai precisar trazer coisas que são pesadas, mas ele precisa trazer para um ambiente seguro, que é a casa, os pais. E a gente, muitas vezes, a gente não recebe isso. Então, até 50% das relações de pais hoje são regidas por essa questão aí de expectativas. 50% já é uma taxa alta. Eu gosto sempre de falar em estatísticas, tá? A nossa escola de parentalidade, a gente gosta de buscar números, porque os números comprovam experiências científicas e mostram cenários. Então, se 50% dos pais já criam expectativas, isso comprova que a gente não trabalha bem com esse filho ideal e com esse filho real. Porque quando as mudanças chegam, os conflitos começam. E aí a gente vê, né, não só por isso, obviamente, mas é um dos fatores, a inaceitação e a solidão que o jovem se encontra. E a cobrança que ele tem lá fora o leva a começar processos disfuncionais. Então a gente precisa ter essa responsabilidade de entender que o nosso amor tem que ser preparado para essa mudança. Nós não vamos conseguir ter o filho ideal daquele jeitinho que a gente pintou. Eu não quero que use roupa preta, eu não quero que venha falar de coisas que eu não gosto, a música tem que ser a que eu gosto. Não, a gente não vai poder ditar isso. Se é uma pessoa diferente, os nossos filhos são outra pessoa. Não é um projeto nosso. É um projeto que Deus nos deu para cuidar, zelar, orientar, né? A gente não vai simplesmente pegar o projeto e dizer assim, eu quero assim. Me deu, agora eu quero assim. Tá errado. A gente não consegue, gente. Então, assim, deixa eu ver aqui se tem mais alguma colocação. Ok, não, só a última da Gisele. Vocês, por favor, podem compartilhar e comentar que eu vou acompanhando aqui, tá? Obrigada de novo quem tá aí comigo. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui umas notas para falar com vocês, né? Muitas pessoas que vêm falar do filho ideal, elas vêm com essa coisa até da questão da herança cultural, do jeito que foi criado. Quem é que sabe se o nosso jeito foi certo? Quem é que tem a certeza de que as ideias que a gente tinha eram as reais? A gente precisa passar os nossos valores e o nosso caráter e o nosso ensinamento. Mas tem um momento que eles se estão descobrindo e que a gente precisa apoiar, ter firmeza sim, mas não se opor 100%. Então esse filho ideal, ele vai ser construído lá na frente, com o que você vai dar de experiência, como você vai se aproximar dele. E lembra do influencer que eu falei? Então esse influencer tem que ser você. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de estar do lado dos nossos filhos, porque a gente se opõe, coloca os nossos preconceitos, por assim dizer, preconceitos, pré-existentes em nós, para os nossos filhos goela abaixo, quando eles estão descobrindo o mundo. Então nós vamos, sim, como a Gisele está falando aqui, a gente sempre quer moldar conforme a nossa vontade. Isso é errado, exatamente. Não só é errado, como a gente não consegue. Porque se a gente está com os nossos preconceitos ou com a nossa cultura, nós temos que lembrar do seguinte: nós precisamos respeitar que o mundo é diferente e que a gente tem que acolher as diferenças de hoje com o que nós tínhamos de acervo, né? Vamos chamar de acervo, seja familiar, seja cultural,
seja do momento, gente. Independente disso, nós temos que acertar esse acervo, acolher e trabalhar em cima disso. Esse trabalhar tem diferentes formas. Eu vou chegar batendo, dizendo não? Como eu disse a vocês, o seu adolescente não é nada neste momento. Ele está se transformando naquele processo para chegar na fase adulta. Então ele vai dizer que ele é uma coisa A, mas ele pode depois decidir ser B, em várias áreas, no se vestir, no falar, no agir, de como ele se relaciona com o mundo, mas o que a gente precisa é estar orientando. O influencer, ele não vai bater de frente. Então você, como influencer, você tem que acolher, se aproximar. O adolescente, ele precisa do direito de sentir, de experimentar e de trazer isso para você como questionamento, como algo que ele está vivenciando, e você dizer, epa, vamos sentar aqui, me diz por quê, eu te oriento, eu estou aqui do seu lado, eu vou te falar como que é, por que isso aqui é perigoso, por que não é, sabe? A gente precisa estar próximo. Então o approach tem que ser com o olhar de lembrar, você está cuidando dessa pessoa e moldando ele para a vida. Se você começa a cortar, a podar ele, ao contrário do cérebro dele que poda informações, você poda autoestima, você poda segurança, você poda amor próprio, porque ele começa a se sentir rejeitado, não aceito, diferente. E ainda que ele seja diferente, mas que você acolhe, você tem o poder de orientá-lo. Então, assim, muito importante que a gente tem, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu deixei de falar, é sobre a questão do que a gente está plantando aí, né? A gente está plantando coisas diariamente na vida dos nossos filhos. O mundo também, a internet tem coisas totalmente diferentes, eles têm acesso muito mais tempo até do que tem com alguns pais, né? Todo mundo trabalha, todo mundo tem tanta coisa para fazer e os filhos estão muito mais tempo na internet. Então os influencers têm a oportunidade de trabalhar muito mais que você. Então você precisa criar alguns mecanismos para se transformar essa influência e aproveitar os porquês, as coisas diferentes e entender o que está por trás daquilo ali. Quando a gente fala de cérebro de adolescente, a gente lembra que ele está em um completo desenvolvimento. E esse completo desenvolvimento também está ligado diretamente a quê? Ao sistema nervoso. E quando está ligado ao sistema nervoso, são reações e emoções que vão vir antes da razão. Então, quando a gente fala do filho ideal e do filho real, é para entender que nós, enquanto pais, precisamos trabalhar as nossas expectativas. Porque, na verdade, muitas vezes, a gente joga uma carga enorme em cima dos nossos filhos adolescentes e cobramos deles. E, às vezes, nós não estamos dando o suficiente. Ou, às vezes, a gente não está olhando profundamente para ele para entender o que está se passando naquele universo. Então, isso é uma troca, gente. Por isso que a parentalidade é tão importante e por isso que existe o coach parental. Porque a gente faz esse alinhamento entre o preparo para trabalhar essa adolescência. Quantos adolescentes você conhece que estão passando por ansiedade, por depressão, por solidão, que estão vivendo com mutilações, que não conseguem conviver em ambientes competitivos, que estão sempre agressivos ou extremamente amedrontados, porque não são aceitos em casa. É óbvio que a gente sabe que não é uma generalização. O Teres entrou aí, obrigada, gente, a Amanda, o Charles Bica, obrigada, gente, muito obrigada por vocês
estarem entrando aqui e me acompanhando, tá? É um prazer demais ter você comigo aqui. E assim, nós não precisamos querer ser o ideal também não, tá, Gisele? Eles também idealizam os pais e a mãe ideal. Na verdade, não é bem assim. O adolescente, o que ele faz? Ele destrói o que ele sabia de você. Porque enquanto criança, o pai e a mãe são tudo de bom, são os perfeitos, tá? Nossa, meu pai e minha mãe são perfeitos, eu quero ser meu pai, eu quero ser minha mãe quando eu crescer. Se você perguntar por qualquer criança, eles olham pro pai herói, pra mãe que é a melhor pessoa do mundo, o amor da vida. Mas na adolescência, eles olham pra gente como que a gente tá errado, a gente é crítico, a gente não sabe de nada, porque tudo que eles tinham, que é o que eles sabiam, eles começam a encontrar mais informação, então a gente já passa a não saber muito das coisas. Isso é uma característica, tá? Não sou eu que estou dizendo, é o estudo mesmo da psicologia já traz isso como característica da adolescência. Só que essa característica, estatisticamente, ainda que isso aconteça, comprova que os pais, ainda na adolescência, com todo e qualquer problema, eles são as pessoas mais importantes para os filhos. Só que os conflitos, às vezes, separam, desconectam e chegam a afastar os pais e os filhos. E é sobre isso, sobre o filho ideal e o filho real, o pai real e o pai ideal que a gente quer ser, que é o que a gente busca, que é o contrário da gente querer exigir dos nossos filhos que eles sejam os ideais, é a gente buscar ser o pai ideal, aquele pai que vai saber se colocar na hora certa, que vai ter a inteligência emocional para mudar, né, situações, para acolher as diferenças e para influenciar, que eu gosto dessa palavra porque é a mais usada hoje, para que eles possam influenciar-se através de nós. E tem uma construção para isso, que a gente vai estar conversando sempre aqui alguns temas, a gente não vai falar tudo hoje, mas a gente vai trazer, sabe? E ainda que eles sintam vergonha, né, Gisele? Ainda que eles sintam vergonha dos pais, esse pai ideal, não. Esse pai ideal não tem filho que vai ter vergonha. Ele vai até ficar daquele jeito, me dá o beijo aqui dentro do carro, mas lá fora não por causa da turma, mas ele vai ter prazer em dividir com você. E isso que é o legal, gente. Então eu volto a afirmar, assim, como diz, que se você não me segue, por favor, clica aí, já me segue. Nossa proposta é toda semana a gente ter um papo aqui e conversar de assuntos sobre a adolescência. Eu vou fazer uma caixa de perguntas para vocês mandarem para a gente escolher o próximo tema. Mas assim, nosso objetivo é conectar famílias, é levar informação, porque nós temos a responsabilidade de aproximar pais e filhos numa conexão de amor, que é o primeiro lugar, e em segundo lugar, de transformar, né? Porque é tão importante a gente ver hoje, a sociedade depende do que a gente faz dentro da nossa casa. Os nossos adolescentes são os adultos do futuro, né? Clichê? Não, verdade. Se a sociedade está doente, é porque nossos adolescentes, nossas famílias estão doentes. Então, sim, coach parental existe. Eu sou coach parental, eu trabalho com educação parental, uso a psicologia e o coach para trabalhar sessões individuais e em grupos, para a gente poder melhorar isso, gente. A gente tem um mundo completamente diferente aí fora. Então, se você gostou dessa live, compartilha com outras pessoas, dá um like aí. Eu não sei muito dessas coisas, tudo que tem que fazer, mas me ajuda aí. Vamos divulgar pra galera. Se você gostou, comenta aí. Foi um prazer ter você. A gente tá fazendo 45 minutos agora, eu não quero me estender mais. Se você tem alguma pergunta, coloca aí agora que eu vou responder. Vou dar um tempinho para ver se alguém tem pergunta ou algum comentário a mais.
Se não, obrigada a vocês por estarem aqui. Se não, eu vou me despedir, agradecendo novamente e dizendo para vocês, a adolescência tem jeito sim, e eu te ajudo. Então vamos aí? Semana que vem a gente está aqui de novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Obrigada. Obrigadão, Gisele. Super participou comigo. Muito obrigada. Então tá, gente. Até a próxima live, semana que vem. Terça-feira, 8 horas. Se nada mudar, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E quem não fez o exercício, eu vou postar a live e faz o exercício no papel, hein? Não deixa só aqui na cabeça não, tá bom? Beijinhos.